Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós na graça e na paz do nosso Deus. Hoje, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, estamos aqui neste canal, a Palavra, a Luz da Verdade, com a continuação da palestra que tem como tema Quando o Lar Perde o Lugar, reordenando prioridades no casamento. Hoje, segunda parte, vamos começar orando a Deus. Pai Celestial, Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, te pedimos o fluir do Teu Espírito Santo por meio da Tua Palavra para aquilo que o Senhor deseja, que aprendamos e venhamos praticar na vida dois. Em nome de Jesus, amém. Hoje, com a segunda parte, que tem como o título: O cônjuge não é apenas companhia, é herdeiro da graça. Vou repetir, segunda parte. O cônjuge não é apenas companhia, é herdeiro da graça. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, fala sobre isso. Maridos, vivei com elas quem? A esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil e como sendo herdeiras convosco da graça da vida. Muito maravilhoso. Pedro dando aqui uma instrução sobre o cuidado do casal, do marido para com a esposa e da esposa para com o marido, para preservar a graça da vida, a graça que Deus nos deu em Cristo Jesus para conseguirmos a vida eterna. O relacionamento bem ordenado vale muito para a vida, agregar valores para a vida espiritual. Continuando, Pedro nos lembra que o cônjuge não é um acessório na caminhada cristã. Veja bem, o cônjuge não é um acessório, é algo muito vital, é algo de muita importância na vida do casal, tanto o marido como a esposa. Mas um herdeiro da mesma graça. Quando o casal, três observações. A primeira observação: quando o casal prioriza opiniões externas mais do que o diálogo conjugal. O que é isso? Prioriza mais opiniões externas do que o diálogo do casal. Deixa terceiros dar um palpite ou sugestão. Não, o casal quem tem que se assentar, orar a Deus quando precisar de uma orientação através da Bíblia e ter o seu relacionamento pessoal entre os dois e Deus, dialogar entre si e Deus. Isso é muito importante. A segunda observação: quando o casal busca validação fora em vez de dentro, procura validação, ser valorizado, ter aprovação mais das pessoas de fora do que propriamente as de dentro do casal, na vida a dois, no lar. Terceira observação: quando o casal divide sonhos com outros e não com o cônjuge. Quando sai do foco dos dois, quando fizeram aliança no altar, quando estavam noivo e para se casar, traçaram seus próprios sonhos e agora já estão deixando outras pessoas ter o próprio sonho através deles? Não, isso não é racional e isso não é bom. Então, vamos agora continuando. Essa unidade espiritual é enfraquecida quando há interferências de terceiros.
o relacionamento, a vida espiritual começa a ser enfraquecida quando alguém começa a ser um intruso na vida do cônjuge. O texto ainda alerta, o texto que lemos de Pedro, 1 versículo 7. O texto ainda alerta, olha bem, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando há divergências, quando sai fora do foco, quando não há um diálogo, quando não há conciliação, quando há algum problema, o que acontece? Quando vai orar, as orações ficam impedidas, porque não está havendo uma aliança bem dirigida pelos conselhos e princípios de Deus. Houve alguma coisa que fez acontecer um detrimento no meio do relacionamento. Então isso tem que se avaliar, tem que se chegar um ao outro e falar, cada um entre si. Olha, me perdoa, vamos fazer assim agora, vamos orar a Deus para que Deus venha sarar a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento. Aí sim, as orações começam a ser atendidas. Para concluir, terminando aqui, ou seja, um casal desalinhado afeta a vida espiritual. Um casal desalinhado afeta a vida espiritual. E aí, como se alinhar a vida do casal no que diz respeito a conviver conforme a vontade de Deus? É avaliar os princípios de Deus, se estamos sendo dirigidos por eles. E assim o casal começa a se alinhar e a viver no centro da vontade de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa meditação. Senhor Deus bendito e eterno, somente quando a pessoa, o cônjuge, é humilde de espírito, quando há diálogo, quando há importância, prioridade, é o cônjuge, é o lar. E toda a direção e orientação está através das orações dos dois, junto, orando e tendo o diálogo. Aí sim, meu Deus, seguindo os teus princípios, tudo vai dar certo. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, ótima sexta-feira e vigiemos a conduta, os conselhos de Deus para a nossa vida estar alinhado nos princípios e nos ensinos de Deus. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.